Sejam todos muito bem-vindos a mais uma incrível jornada pelo mundo das histórias bíblicas. Hoje, vamos mergulhar na inspiradora narrativa de Ruth e Boaz, uma história de amor, lealdade e a surpreendente providência divina. Prepare-se para conhecer os detalhes de uma história que transcende gerações e que nos ensina lições valiosas sobre fé, coragem e a bondade de Deus. Se você é novo aqui, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você já é parte da nossa comunidade, deixe seu like e comente abaixo qual é a sua parte favorita desta história enquanto a contamos. Vamos embarcar nessa aventura juntos? Nossa história se passa em uma época de grande fome em Israel, um período em que as famílias lutavam para sobreviver. Em busca de melhores condições, Elimeleque, sua esposa Naomi e seus dois filhos, Malom e Quilion, partiram de Belém para a terra de Moabe, uma região estrangeira e muitas vezes vista com desconfiança pelos israelitas. Ruth capítulo 1, versículo 1. A decisão de Elimeleque de deixar a terra de seus antepassados não foi fácil, mas a necessidade de sustentar sua família o levou a essa difícil escolha. Como vocês acham que seria tomar uma decisão tão difícil como essa? Deixe nos comentários o que vocês acham. Em Moabe, a família estabeleceu uma nova vida. Os filhos de Naomi se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth, o que foi uma decisão significativa, considerando as diferenças culturais e religiosas entre israelitas e moabitas. No entanto, a alegria da nova vida foi interrompida por uma série de tragédias. Elimeleque faleceu, deixando Naomi viúva. Logo depois, os filhos de Naomi, Malom e Quilion, também faleceram, deixando Naomi e suas noras sem suporte. Ruth capítulo 1, versículos 3 e 5. Com o coração pesado e sentindo-se desamparada, Naomi decidiu retornar a Belém, tendo ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Ruth capítulo 1, versículo 6. Antes de partir, Naomi incentivou suas noras a voltarem para as casas de suas mães, para que pudessem encontrar novos maridos e reconstruir suas vidas. Orfa, após muita hesitação, decidiu seguir o conselho de Naomi e retornou à sua família. Mas Ruth, em um dos momentos mais comoventes da Bíblia, escolheu ficar ao lado de Naomi, declarando com convicção: onde fores, irei eu; onde ficares, ficarei eu; o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Esse momento de decisão de Ruth é um exemplo poderoso de lealdade e amor. É impressionante como uma decisão pode mudar o curso de nossas vidas e impactar o futuro de muitas outras pessoas. E você, já tomou uma decisão que mudou completamente sua vida ou a vida de alguém próximo? Compartilhe sua história nos comentários. Nossa história começa com Elimeleque, um homem de Belém, e sua esposa Naomi, enfrentando tempos de extrema dificuldade devido a uma severa fome que assolou a terra de Israel. Desesperados por sustento, Elimeleque e sua família decidiram partir para Moabe, uma terra conhecida por suas terras férteis, apesar das tensões históricas e culturais entre os moabitas e os israelitas. Ruth capítulo 1, versículo 1. A decisão de Elimeleque não foi fácil, pois significava deixar para trás a herança de seus antepassados e confiar no desconhecido. Em Moabe, os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Essa integração com a cultura moabita foi um passo significativo, pois os israelitas geralmente evitavam se casar com estrangeiros para preservar sua fé e identidade cultural. No entanto, a tragédia logo se abateu sobre a família. Primeiro, Elimeleque faleceu, deixando Naomi sem marido. Posteriormente, ambos os filhos de Naomi também morreram, deixando Naomi, Orfa e Ruth em uma situação de vulnerabilidade extrema. Ruth capítulo 1, versículos 3 e 5. Naomi, desolada pela perda de sua família e amargurada pelas circunstâncias, decidiu retornar a Belém após ouvir que o Senhor havia visitado o seu povo e lhes dado pão. Ruth capítulo 1, versículo 6.
Naomi acreditava que sua presença em Moabe trouxera má sorte, e por isso, incentivou suas noras a ficarem em Moabe, onde poderiam encontrar novos maridos e ter uma vida melhor. Orfa, depois de muita emoção e pesar, decidiu seguir o conselho de Naomi e voltou para sua família. Mas Ruth, em um gesto de incrível lealdade e amor, recusou-se a deixar Naomi, declarando suas intenções de seguir sua sogra onde quer que ela fosse, adotando o povo de Naomi como seu próprio povo e o Deus de Naomi como seu próprio Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Essa decisão de Ruth foi uma verdadeira demonstração de fé e coragem, rompendo com todas as convenções culturais e sociais de sua época. É uma história que nos faz refletir sobre o que significa ser verdadeiramente leal e comprometido com aqueles que amamos. E você, já se encontrou em uma situação em que teve que tomar uma decisão difícil em nome do amor e da lealdade? Conte-nos nos comentários. Chegando a Belém, Naomi e Ruth enfrentaram a dura realidade de serem viúvas sem meios de subsistência. Em uma sociedade patriarcal onde a segurança financeira das mulheres dependia dos homens da família, a situação de ambas era particularmente precária. Ruth, mostrando novamente sua coragem e determinação, decidiu ir aos campos colher espigas, uma prática permitida pela lei de Moisés para ajudar os pobres e necessitados. Ruth capítulo 2, versículo 2. Isso envolvia seguir os ceifeiros e pegar os grãos que caíam, um trabalho árduo e muitas vezes perigoso, especialmente para uma mulher estrangeira. Por um acaso divino, ou talvez uma intervenção providencial, Ruth acabou colhendo no campo de Boaz, um parente próximo de Elimeleque. Boaz era um homem de grande reputação e caráter, conhecido por sua bondade e piedade. Ao visitar seus campos, Boaz notou Ruth e perguntou aos seus servos quem ela era. Eles contaram a história de Ruth, explicando que ela era moabita que havia vindo com Naomi e que tinha demonstrado grande lealdade e coragem. Boaz, tocado pela história de Ruth e impressionado com sua dedicação, instruiu seus servos a tratá-la com gentileza e a permitir que ela colhesse entre as melhores espigas. Ele até mesmo deu ordens para que deixassem intencionalmente alguns feixes para ela colher, garantindo que ela tivesse mais do que o suficiente. Ruth capítulo 2, versículos 8 e 16. Ruth ficou surpreendida e profundamente grata pela generosidade de Boaz. Quando voltou para casa, ela contou a Naomi tudo o que havia acontecido. Naomi, ao ouvir o nome de Boaz, ficou esperançosa, reconhecendo nele um possível parente redentor, alguém que tinha o direito de proteger e resgatar a família de seu falecido marido. Esse conceito de parente redentor era uma prática importante na cultura israelita, onde um parente próximo podia comprar de volta terras vendidas por um parente falecido ou se casar com a viúva para manter o nome e a herança da família. Ruth capítulo 2, versículos 19 e 20. E você, já teve uma experiência em que um estranho mostrou uma gentileza inesperada? Como isso mudou sua perspectiva? Deixe sua história nos comentários. Com a possibilidade de Boaz ser um parente redentor, Naomi viu uma oportunidade para garantir o futuro de Ruth e sua própria segurança. Naomi elaborou um plano arriscado, mas necessário, para que Ruth pudesse comunicar sua disposição de ser redimida por Boaz. Ela instruiu Ruth a se preparar para um encontro especial, que ocorreria na eira, onde Boaz estaria limpando cevada durante a noite. Naomi aconselhou Ruth a se lavar, se perfumar e vestir suas melhores roupas, e então ir até a eira. Ela deveria esperar até que Boaz estivesse deitado e, em seguida, descobrir os pés dele e deitar-se ali. Ruth capítulo 3, versículos 1-4. Essa ação não era um avanço romântico, mas sim um gesto culturalmente significativo, simbolizando a disposição de Ruth em se submeter à proteção e ao cuidado de Boaz. Quando Boaz acordou, surpreendido ao encontrar Ruth aos seus pés, ele perguntou quem ela era. Ruth respondeu corajosamente, identificando-se e pedindo a Boaz que estendesse sua capa sobre ela, um sinal de sua intenção de redimi-la. Ruth capítulo 3, versículo 9.
Esse pedido era uma clara referência ao papel de Boaz como parente redentor, e sua resposta foi igualmente honrosa e respeitosa. Boaz elogiou Ruth por sua lealdade a Naomi e por não buscar jovens mais ricos ou mais pobres, mas sim escolher ele, um homem mais velho, como seu redentor. Ele reconheceu sua responsabilidade e expressou sua disposição em agir, mas mencionou que havia um parente mais próximo que tinha o primeiro direito de resgatar a família de Naomi. Boaz prometeu resolver a questão rapidamente e garantiu a segurança de Ruth durante a noite. Ruth capítulo 3, versículos 10-13. Esse momento de tensão e incerteza é um dos pontos altos da história, onde o destino de Ruth e Naomi está prestes a ser decidido. A coragem de Ruth em seguir o plano de Naomi e a integridade de Boaz em lidar com a situação com tanta consideração e justiça são realmente inspiradoras. E você, já teve que fazer um pedido corajoso em um momento de incerteza? Compartilhe conosco nos comentários. Na manhã seguinte, Boaz agiu rapidamente para resolver a situação de Ruth e Naomi. Ele foi até a porta da cidade, um local de encontro onde negócios legais eram realizados, e convocou o parente mais próximo e os anciãos da cidade como testemunhas. Boaz explicou a situação, informando ao parente que Naomi estava vendendo a terra que pertencia a Elimeleque e que ele, como o parente mais próximo, tinha o direito de resgatá-la. Inicialmente, o parente se mostrou disposto a redimir a terra, mas quando Boaz mencionou que, ao fazê-lo, ele também teria que se casar com Ruth para manter o nome do falecido, o parente desistiu. Ruth capítulo 4, versículos 1-6. Esse detalhe foi crucial, pois o parente mais próximo percebeu que tal arranjo poderia comprometer sua própria herança. Ao desistir de seu direito de redenção, ele passou oficialmente essa responsabilidade para Boaz, que estava mais do que disposto a cumprir essa função. Com os anciãos como testemunhas, Boaz formalizou sua intenção de redimir a terra e se casar com Ruth, garantindo assim a continuidade do nome de Elimeleque. Ruth capítulo 4, versículos 7 e 10. A resposta da comunidade foi de grande alegria e bênção. Os anciãos e todo o povo que estavam na porta da cidade testemunharam e abençoaram a união de Boaz e Ruth, desejando que ela fosse como Raquel e Lia, que construíram a casa de Israel, e que Boaz se tornasse famoso em Belém. A bênção também incluiu desejos de que a casa de Boaz fosse como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, uma referência a outra história de redenção e continuidade da linhagem. Ruth capítulo 4, versículos 11 de dezembro. O casamento de Ruth e Boaz foi um evento de grande alegria em Belém. Não era apenas a união de duas pessoas, mas um testemunho da bondade e da providência de Deus, que cuidou de Naomi e Ruth em meio à tragédia e as trouxe para um futuro cheio de esperança. A comunidade de Belém celebrou a união de Boaz, um homem de honra e caráter, e Ruth, cuja lealdade e virtude conquistaram o coração de todos. As festividades foram cheias de música, dança e bênçãos. Boaz, como era costume, vestiu-se com suas melhores vestes, simbolizando sua alegria e honra por receber Ruth como sua esposa. Ruth, por sua vez, foi adornada como uma noiva digna de sua nova posição. A celebração foi um momento de inclusão e aceitação, mostrando que a fé e o caráter são mais importantes do que a origem étnica ou as barreiras culturais. Todos na comunidade se uniram para abençoar o novo casal, vendo neles um sinal da contínua fidelidade de Deus a seu povo. E você, já participou de uma celebração que marcou o início de algo novo e significativo em sua vida ou na vida de alguém próximo? Conte-nos nos comentários, adoraríamos saber sobre esses momentos especiais. Deixe seu like se você está gostando da história e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras da Bíblia. Da união de Ruth e Boaz nasceu um filho, chamado Obed. Este nascimento trouxe nova esperança e alegria não só para Ruth e Boaz, mas também para Naomi, que viu suas amarguras transformadas em bênçãos. Naomi, que uma vez se chamou Mara, que significa amarga, agora tinha um neto em seus braços,
um sinal tangível da redenção e da bondade de Deus em sua vida. As mulheres da cidade disseram a Naomi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Rute capítulo 4, versículo 14. Obed cresceu e se tornou o pai de Jessé, o pai de Davi, o rei de Israel. A inclusão de Rute na linhagem de Davi, eventualmente, na linhagem de Jesus Cristo, é uma poderosa mensagem de inclusão e graça divina. Ela, uma mulher moabita, tornou-se uma parte vital do plano de Deus para a redenção da humanidade. E isso nos ensina que não importa a nossa origem ou as circunstâncias que enfrentamos, Deus pode nos usar para cumprir seus propósitos. Essa história nos mostra que, independentemente de nossa origem ou dos desafios que enfrentamos, podemos ser parte do grande plano de Deus para o mundo. E você, já se sentiu parte de algo maior que você mesmo? Compartilhe sua experiência conosco. A história de Ruth e Boaz é uma narrativa rica e inspiradora que nos oferece profundas lições sobre lealdade, amor e a surpreendente providência de Deus. Ruth, uma estrangeira que escolheu servir ao Deus de Israel, tornou-se um exemplo duradouro de fé e devoção. Sua história é um lembrete poderoso de que a bondade e a fidelidade de Deus podem se manifestar de maneiras inesperadas e através de pessoas que nunca esperaríamos. Boaz, com sua integridade e compaixão, exemplifica como as ações justas e generosas podem impactar profundamente as vidas daqueles ao nosso redor. A história de Ruth e Boaz também destaca a importância da comunidade em apoiar e celebrar os marcos significativos da vida. Se você se inspirou com essa história, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Deixe um comentário sobre o que mais te tocou nessa narrativa e qual ensinamento você leva para a vida. Até a próxima, com mais histórias incríveis da Bíblia.